Ok? Vamos lá. Senador, obrigado pela participação aqui. E vou ser bem rápido, porque o nosso tempo não está brincadeira, né, senador? Vamos lá. Nós conversamos com o senador Paim, a necessidade da gente tentar, de alguma maneira, impedir que esse número de 50 mil mortos por ano aumente. Nossa intenção é diminuir. A gente estava com a assessoria no final de semana, antes do final de semana, tentando. Eu pediria, inclusive, se a TV Senado, que está gentilmente transmitindo, pode mostrar as imagens enquanto que a gente está falando. 50 mil mortos por ano é mais ou menos a seguinte conta: 43 mil mortos por conta dos acidentes propriamente ditos, que deve ser o número a ser liberado nos próximos dias como vítima dos acidentes no Brasil em 2014, mais aproximadamente 6 mil a 7 mil de mortos no período de 24 horas a 2 meses após o acidente. Porque várias pessoas não morrem necessariamente no momento do acidente. São levadas para hospitais, são resgatadas, mas terminam morrendo em complicações decorrentes do acidente. E a gente dividiu esses 50 mil pelos 365 dias do ano, e o que é que nós chegamos? 136 mortos por dia, que dá mais ou menos um Airbus A320, dá mais ou menos um Boeing 737 de média configuração. Ou seja, morre por dia no Brasil um Airbus desse que se acidentou. Não dá para ficar parado. O que é que leva as pessoas a morarem nas cidades? Primeira coisa, as pessoas nascem nas cidades, como a gente está mostrando a imagem dos bebezinhos. Qual é a outra opção? As pessoas vão para as cidades por conta de oportunidades de trabalho. É o direito das pessoas de querer trabalhar. Outra opção, necessidade de estudar, tanto para si quanto para os seus filhos, seus parentes. É uma necessidade. Então, isso faz as pessoas irem para as cidades. Busca de saúde, tanto se curar quanto preventivamente praticar esportes, ou para si ou para os seus filhos. Percebam o seguinte: o gráfico de cima, a tabela de cima, mostra em azul o crescimento da população urbana no Brasil. A última coluna é 2050. Nós vamos ter aproximadamente 237 milhões em 2050 morando nas cidades e menos de 6 milhões e 300 mil habitantes morando na zona rural. É um movimento semelhante da China. Na China, embaixo, a gente fez a mesma contabilidade, e em vermelho é o crescimento da população saindo dos campos, em amarelo a população que saiu dos campos. Ou seja, em vermelho a população urbana, em amarelo a população dos campos. Ou seja, ocorre uma inversão. Isso é mundial, ou seja, as pessoas vão para as cidades. Então, as cidades crescem, elas incham. Nós precisamos ter condições. Aí a gente pegou Seul, 1961 em 2011, a gente pegou Nova York, 1931 em 2005. Reparem como aumenta a quantidade de edifícios. Singapura, 64 em 2004, de novo explosão imobiliária. Rio de Janeiro, século XIX e século XXI. Porto Alegre aqui do senador, 1890, isso é perto do Guaíba, né, senador? E em 2009, repare só, extremamente urbanizada. Bahia, Salvador, século XIX e século XXI também. Brasília, 60 e 2003. Reparem, a pista de Brasília aqui na Esplanada, 6 pistas e congestionadas. Era a cidade feita para o rodoviarismo e congestionada. Tóquio, 45, totalmente devastada pelas bombas incendiárias, os bombardeiros. Em 2007, já reconstruída como um grande centro urbano. Vamos lá, México. Cidade do México, 20 milhões de habitantes, 201 quilômetros de linhas de metrô, 4 milhões de passageiros por dia. Ali em cima, um mapa da linha do metrô. Tóquio, 13 milhões de habitantes, 203 quilômetros de linha de metrô, 6 milhões, quase 6 milhões e meio de passageiros de metrô por dia. Complexidade da linha deles. Rio de Janeiro, 2 linhas, 13 milhões de habitantes, 41 quilômetros de linha. Olha a diferença. Está entendendo? Olha a diferença. São Paulo, 17 milhões de habitantes, 4 linhas de metrô, hoje em funcionamento, 75 quilômetros aproximadamente, 2 milhões e 800 mil passageiros. Eu não estou contando em duplicado passageiro que faz o transbordo na Sé, como várias vezes é contado. Então, por isso que eu estou utilizando o número real de passageiro e indivíduo. Está ok? Porto Alegre, 1 milhão e 400 mil habitantes, 34 quilômetros de linha de metrô, 203 mil passageiros dia. Belo Horizonte, 3 milhões,
Eu vou avançar para a gente não tomar muito tempo. Recife, mesma situação, muitos habitantes, poucos quilômetros, poucos passageiros. Distrito Federal, 2.400.000 habitantes, 42 quilômetros, 160 mil passageiros dia. Olha o tamanho da linha. O que é que eu gostaria de dizer? Que o transporte é uma necessidade das pessoas. Se aumentar 50%, 50 centavos no preço de uma passagem de ônibus, de metrô, de que quer que seja, para uma pessoa que precisa do transporte público, isso dá 100 pães no final do mês, dá 15 litros de leite, 2 quilos de carne, são quase 15 quilos de açúcar, ou seja, todo preço, todo centavo no preço da passagem de ônibus influi no orçamento das populações de menor renda. Esse caso da famosa Dona Maria, ela está preocupada, porque se não conseguisse a vaga no colégio perto de casa, o filho não iria estudar. Então, você condena a pessoa ao subdesenvolvimento, à baixa escolaridade, ao subemprego, se ela não tiver condições de estudar e transporte. Isso é injusto. E qual é a situação que nós temos? Nós temos o seguinte, os pedestres, que são literalmente abandonados ao relento. Nós andamos nas cidades brasileiras, poucas têm uma política de pedestrianismos, calçadas lisas, desimpedidas, em que um cadeirante, uma pessoa, um idoso, uma criança, um carrinho de bebê possa circular. As pessoas são colocadas ao Deus dará. Então, essa é a situação. Ciclistas. O que é que eu gostaria de dizer? A bicicleta não é simplesmente um hábito de pequenos burgueses que acham muito bonito. A bicicleta é aproximadamente o principal meio de transporte no Brasil de quem ganha até 3 salários mínimos e não usa o transporte público. Então, essas pessoas têm uma extrema necessidade de ter condições de trafegabilidade e segurança. Não podem ser jogados nesse caos que está se fazendo, que se incentiva a velocidade. Eu vim para cá na audiência e ouvindo as propagandas de automóveis. Todos enfatizam a velocidade. Todos. Porque é mais potente, porque é mais rápido, porque é mais poderoso, porque vai de 0 a 100 tanto. Gente, nós estamos ouvindo as pessoas falando que estão reduzindo a velocidade média nos centros urbanos desenvolvidos para 20, 30 quilômetros por hora. Por quê? Porque existe a questão da segurança. E por que eles podem aceitar isso? Porque eles têm um bom transporte público. Esse é o principal. Automóveis. Isso é o grande problema que nós temos. Quando a gente fez esse trabalho, estávamos em 60 milhões de automóveis. Na verdade, hoje já estamos em 74 milhões de automóveis em 2015. Eu gostaria de pegar o dado do inspetor, seu nome, por gentileza, Edson. O inspetor Edson, ele mostrou que a gente fabrica automóveis a taxa de 8,5% de crescimento da frota por ano. Eu queria lembrar que a população brasileira cresce a média de 1,5%. Deixa eu explicar. Do ano 2000 para cá, se fabricaram 38 milhões de automóveis. Do ano 2000 para cá, nasceram 20 e poucos milhões de brasileiros. O que é que eu quero dizer? Se fabrica mais automóvel que nasce brasileiro. Não cabe, pessoal, não cabe isso dentro das cidades. Sabe, simplesmente nós estamos parando. Ah, mas tem a questão do emprego. Vamos levar os empregos para a área metroferroviária que está abandonada. É uma área ligada à metalurgia, altamente estratégica, necessária para o desenvolvimento brasileiro e que pode suprir de maneira eficiente e saudável. Ônibus. Nós estamos aqui, essa é a situação dos ônibus. Nós temos, isso daqui que eu estou mostrando, é o sistema de Bogotá, exatamente, o Transmilênio. E eu peguei essas imagens quando eu digitei a palavra caos mais Transmilênio. Então, mostra a situação de esgotamento do Transmilênio. O Transmilênio é uma experiência baseada no modelo de Curitiba, que era um modelo feito em cima da possibilidade de Curitiba ter metrô. Curitiba ficou excluída quando houve a opção pelos 5 grandes metrôs no Brasil. Ainda não tinha Brasília, ainda não tinha outros. Então, eram Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Recife e Porto Alegre. Curitiba ficou em sexto lugar, ficou fora. Jaime Lerner, espertamente, pegou a proposta de desenho e fez um sistema de ônibus baseando-se na possibilidade da linha do metrô. Só que o sistema se esgotou.
ele não cabe mais, é virtualmente impossível. Tenho parentes meus em Curitiba e as pessoas estão migrando, saindo das áreas dos grandes corredores de ônibus por conta da poluição sonora, por conta da poluição atmosférica, por conta dos acidentes, porque ficam áreas degradadas durante o dia, é só cinza. À noite, então, é abandonada, aquela imagem ruim de abandono que você tem nos grandes centros velhos de algumas cidades. E qual é a solução? É a gente não precisar utilizar o transporte rodoviário nesse padrão. Nós vamos chegar. Essa era a primeira ideia de ônibus, né? Que se tinha o ônibus, em latim, para todos. As pessoas que não tinham dinheiro para comprar cavalos pagavam para andar em carroças, carruagens. Olha, isso é o ônibus brasileiro típico de piso baixo. Vocês reparem que ele possibilita que o ônibus pare na linha da calçada e a pessoa role da calçada para o ônibus sem ter problemas de acessibilidade. Esse é o termo principal. Isso possibilita duas coisas. Uma, o motor seja colocado atrás e a gente possa utilizar também motores elétricos, que isso seria um ganho de qualidade ambiental nas cidades brasileiras tremendo. Além do mais, deixaria de consumir diesel. Esse é o ônibus chassi alto, que é o ônibus padrão no Brasil, é o padrão. Repare que, por ele ser chassi alto, ele pode ser utilizado tanto para caminhão quanto para ônibus. Primeiro caminhão, depois para ônibus. Ele era originalmente de caminhão, aí foi botado. Exatamente. Então, sendo aqui assessorado pelo Dr. Dário. Então, o que acontece? Isso é muito bom para a empresa, mas é péssimo para o passageiro. Para a empresa, ela pegar um veículo e transformar de um para outro é um ganho. Mas para o passageiro, não. Todo mundo sabe que subir as escadas dos ônibus brasileiros é um elemento complicador. Dá o problema da acessibilidade tremendo. Então, nós temos as cidades, a Cláudia aqui, a gente conversando, um cadeirante, uma pessoa com dificuldade de mobilidade, como faz ela? Ela tem dificuldades. Então, nós temos na Europa e nos Estados Unidos, na Ásia, cadeirantes andando no sistema tranquilamente. Um amigo meu foi disputar o Pan-Americano no ano passado no Canadá e... Tem mais. Obrigado. E ele contou que quem passou por ele andando de cadeira de roda motorizada foi Steve Hawking. Steve Hawking, aquele físico o fantástico físico, ele andando sozinho numa rua em Montreal, pegou, passando com a cadeirinha motorizada dele, passou, desceu, atravessou a rua. Isso seria inviável no Brasil. Quer dizer, são essas pequenas coisas que vão pegando. E por nós termos um culto, nós por estarmos assim, nos excedificando a quantidade de automóveis, nossas ruas estão se impermeabilizando e transformando-se em armadilhas quando chove. Então, nós passamos a ter problemas de inundações o tempo todo, em que não há condição do sistema de drenagem drenar essa quantidade d'água. É virtualmente impossível, é enxugar gelo. Como disse a Renata, nós estamos enxugando gelo. Não há como captar essa água toda, porque nós impermeabilizamos. Olha, isso cinza é a mancha urbana do Rio de Janeiro versus a área verde. Olha como está impermeabilizado. Eu vou agora botar São Paulo. Olha só, igualmente impermeabilizada. Claro que quando chover inunda, óbvio. Belém. Quase ao nível do rio Amazonas. Então, inunda. Então, queria que fosse. Além da impermeabilização, nós temos o famoso problema da poluição, dos gases estufas. Nós que estamos pesquisando essa questão de transporte e meio ambiente, nós estamos com um pedido do painel intergovernamental de mudanças climáticas de estudar o máximo possível a interação entre energia e transporte. Porque a geração de energia e o transporte são quase 1/3 da geração de gases de efeito estufa do planeta. Então, o que a gente puder fazer para reduzir essa emissão de gases de efeito estufa, nós vamos estar diminuindo o efeito final, que é o aquecimento global. E esse aquecimento é o que desregula todo o regime das chuvas que inunda as cidades. Então, vocês vejam que as coisas se tocam. Quais soluções?
Primeiro, diminuir o nível de impermeabilização, solo permeável, solo com possibilidade de absorção de água nas áreas de menos circulação de automóvel. Segunda coisa, desasfaltamento e desconcretamento. Seul era uma pátria rodoviária. Por conta das Olimpíadas e da Copa do Mundo, desmontou sua estrutura rodoviária e, por debaixo do solo, fez 5 ou 6 linhas de metrô. Devolveu a cidade para os cidadãos. Então, onde havia grandes viadutos, onde havia áreas sombreadas de poluição, agora se recuperou a área dos rios e se tornaram áreas de convivência. Isso pode ser feito em todo o Brasil. Isso não tem nada de impossível. É uma comparação. Uma van leva até 20 pessoas, um ônibus, 50 pessoas. Um ônibus articulado, 120 pessoas, um biarticulado, até 160 pessoas. Isso em configurações de 5 passageiros por metro quadrado, que é muito, gente. Desculpa, é muito. Eu vou entrar nisso. Um veículo elétrico sob pneus, um ônibus elétrico, leva também até 180. Um VLT, que é o bonde moderno, leva até 580 pessoas, só que é bem maior. Um monotrilho, 1.000. Um metrô, até 1.840 pessoas, com 6 carros. O que é que eu quero chegar aqui? É o seguinte. A ficar num congestionamento, num ônibus, a 5, 6 passageiros, até mais, por metro quadrado, dentro de um ônibus, ou qualquer que seja o veículo, o passageiro prefere ir de automóvel, porque se for ficar congestionado em más condições, insalubres, a ficar naquela condição, ele prefere ficar no carro. Então, o que eu quero dizer? Nós conseguirmos oferecer um transporte de qualidade, nós tiramos passageiros do ônibus, do automóvel, e botamos no sistema de transporte. E a conta que a gente tem visto é o seguinte: as pessoas não costumam migrar do automóvel para o ônibus, porque o ônibus é superlotado. As pessoas aceitam migrar para o trem, para o VLT, aceitam migrar para o metrô e, em alguns casos, para a bicicleta. Tá ok? Quando for próximo, quando houver boas condições. Para ir para o ônibus, não. Por isso que os BRTs, eles não têm funcionado adequadamente, porque termina sendo uma conta igual. Aí a pessoa prefere andar de carro. Vamos pegar aqui. A gente prega muito isso, acessibilidade. Isso seria importante, tá, o secretário de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal aqui. Ok. É preciso a integração total dos meios de transporte. Quem pegar uma única passagem pode mudar de ônibus para trem, para metrô, para o que quer que seja, pagando uma única passagem justa. Senão, não vai ter condição. O que a gente fala de acessibilidade é isso. A pessoa poder se deslocar no mesmo nível de piso. Isso é fundamental para a gente poder fazer cidadania, direitos humanos para todos os deficientes e não deficientes. Isso, reparem que as calçadas são planas, lisas, com indicações. Aqui são propostas de ciclovias, ciclofaixas, com média e grandes segregações. Isso garante a proteção ao ciclista. Nós temos tido muitos embates aqui em Brasília por conta da questão ciclista na rua ou não. Eu tenho muito medo de colocar ciclistas na rua com o trânsito de Brasília ou de outra cidade. Eu tenho defendido muito ciclovias, mas eu não sou contra a ciclofaixa. Mas nós precisamos garantir a segurança, senão todo mundo vira estatística. Isso é fundamental. Grandes estacionamentos, política de aluguel de bicicletas, vestiários em locais de trabalho. Nós estamos em um país tropical, onde a necessidade de se mudar de roupa, tomar banho após andar de bicicleta é uma necessidade. Aqui alguns exemplos, eu queria só mostrar isso daqui. Esse é o melhor dos mundos, que a gente tinha feito um estudo. Nós teríamos, isso daqui é uma cidade no Distrito Federal chamada Taguatinga, isso daqui é Taguatinga Norte. Nós fizemos um estudo com essa proposta. Isso está parado há 8, 9 anos, não vai para frente. Nós alargaríamos as calçadas, colocaríamos todas planas, lisas, com caminhos, trilhas para deficientes visuais, para cegos. Essa faixa do meio é a ciclovia. A faixa na direita, depois da SEB, é a passagem do veículo leve sobre trilhos, o bonde, e do outro lado, finalmente, a passagem do automóvel e dos ônibus. Tudo aqui bem bolado, simples. As pessoas poderiam deixar o seu automóvel em casa e seguir normalmente. A mesma coisa aqui aplicada para outra área, visto de outro ângulo.
com contador de vagas, para a pessoa que tiver automóvel ver a quantidade de vagas, não precisar entrar inutilmente. Finalizando. Senador, foi a apresentação expressa mais rápida que eu já fiz. O que eu gostaria Mas foi muito bem. Obrigado. O que eu gostaria só de frisar é o seguinte: a necessidade de se retirar as pessoas do ambiente de risco é fundamental, senão elas viram estatísticas. E os sobreviventes, se tiverem sorte, vão ser atendidos no SARA. Se não, vão se tornar um peso econômico para suas famílias e para o Estado. Nós não podemos deixar essa mortalidade, esse assassinato, esse genocídio continuar na sociedade brasileira. Muito obrigado.